Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula, então, de contabilidade gerencial. Estamos chegando aí na nossa reta final e hoje a gente vai falar um pouquinho mais desses regimes de tributação. Na verdade, fazer um retrospecto, né, daquilo que a gente já discutiu em aulas anteriores, para visualizar a importância desse tema, principalmente para quem quer ter a sua empresa, para quem quer gerir um negócio, né, enfim, realizar aí no Brasil uma boa atividade gerencial. Bom, eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, a conceituação base, né, do que são os regimes tributários, e a gente precisa saber, em essência, que existem quatro, ou três, né, como alguns preferem também. Mas, basicamente, nós temos o lucro real, nós temos o lucro presumido, existe aí o lucro arbitrado, que eu comentei com vocês, né, sobre a condição de que alguns não o caracterizam como um regime propriamente dito, e ainda o próprio Simples Nacional, que é o mais conhecido de todos. A contabilidade ela estuda muito, né, esses regimes e tenta adequar de acordo com a realidade de cada empresa a melhor forma de que aquela empresa seja tributada. Como nós estudamos anteriormente, de certa maneira, não há como realizar no Brasil a atividade comercial, né, sem que essa atividade, a atividade mercantil, por exemplo, a compra e venda de mercadorias, sem que essa atividade receba ali a tributação, né, por conta justamente da legislação pertinente ao país. E como essa legislação ela é muito complexa, esse é um estudo que demanda muito tempo, muita dedicação para entender todas as nuances de cada um desses tributos, de cada uma dessas variações que nós temos. Então, aqui a gente está fazendo um panorama geral, que é para que vocês entendam, né, e percebam o porquê de cada empresa, às vezes, ter ali um tratamento diferenciado, né, uma característica em específico, de acordo com o produto que ela trabalha, uma série de outras coisas que a gente precisa sempre observar. Então, isso faz com que cada negócio seja único de certa maneira. Existem regras gerais, existem exceções gerais também em todos esses regimes, mas numa perspectiva de prática ali, de quando nós colocamos essa ideia, né, na prática ali no dia a dia, é preciso pensar muito profundamente, é preciso pesquisar bastante, tomar bastante cuidado, principalmente, porque senão passa alguma coisa desapercebido, né, enfim, acaba faltando uma informação e isso reflete ali, de certa forma, na qualidade da empresa, no resultado que ela obtém, enfim, numa série de características. Por isso que a contabilidade ela vem como um grande aliado nesse aspecto fiscal, né, nesse aspecto tributário para os gestores das empresas. Nós vimos aqui nessa disciplina que a contabilidade gerencial ela sai um pouco desse campo, né, apenas da apuração de tributos, mas ela também faz parte desse estudo, tá? Ela também está dentro desta área, justamente porque é através dela que a gente consegue escolher o melhor regime tributário, fazer um planejamento tributário, por exemplo. Mas para que eu faça o planejamento tributário, eu tenho que conhecer cada um desses regimes para ver como é que aquela empresa se comportaria em cada um deles de acordo com as expectativas, ou até mesmo se isso já está disponível de acordo com o histórico, né, de atividade que ela tem, e etc, tá? Então, eu quero que vocês gravem e entendam aí nesse momento que os regimes tributários eles vão precisar ser constantemente estudados, não só pela equipe de contabilidade, seja essa equipe interna ou pela prestação de serviço por um escritório, um profissional autônomo, mas fundamentalmente também pelos gestores, porque essa troca de informação ela é muito importante. O gestor ele precisa pensar nesse ponto, ele precisa estar atento a esse ponto. Senão, efetivamente, tudo aquilo que ele cria e constrói na dinâmica do seu dia a dia, ali, buscando resultados, incentivando sua equipe, criando novas metodologias, isso vai por água abaixo, porque, infelizmente, a carga tributária no Brasil ela é, de fato, muito alta. E quando nós falamos para a pessoa jurídica, né, referindo-se aí ao patrimônio da pessoa jurídica, nós percebemos que ela é elevadíssima comparada a muitos outros países, ou praticamente todos os outros países no mundo, né? Então, todo cuidado, toda atenção dedicada aqui é sempre muito importante. Então, os regimes, eles nada mais são do que essas regras, né? Pela forma, né, ou pela maneira que a empresa será tributada, tá? Então, é importante que a gente entenda essa mecânica. Eu comentei para vocês um pouquinho já também das principais diferenças, né, que a gente vai ter. Expliquei que antes do Simples Nacional, a gente tinha ali o lucro real presumido e arbitrado, e a ideia seria basicamente, então, com o Simples Nacional, unificar, simplificar, né, ele tem esses dois nomes, a gente chama popularmente de regime do Simples Nacional, mas na verdade é o regime unificado, né, para alguns tributos ou impostos, mais especificamente aí contribuições em específico. E aí ele foi segmentado justamente entre comércio, indústria e serviços, né, através da sua legislação. Então, o Simples Nacional ele se baseia justamente na Lei 123, né, a Lei Complementar 123 de 2006, com as respectivas atualizações, e também as instruções que a gente tem do Comitê Gestor Nacional.
Então, quando uma empresa pertence ao Simples Nacional, nós dizemos que ela está recebendo ali, de certa forma, um tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da própria lei, né? Justamente em relação à forma de apuração dos seus impostos, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias, vai significar basicamente o envio de declarações para o fisco e também ainda o acesso ao crédito, ao mercado, enfim, né, o cadastro nacional aí único de contribuintes e etc. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que o Simples Nacional é um regime de tratamento diferenciado e favorecido que vai permitir ali com que o processo de tributação desta empresa fique mais simplificado. É claro que a gente sabe, né, que em virtude da legislação brasileira ser complexa de uma maneira geral, infelizmente, a gente ainda esbarra em muitas situações que o legislador não contemplou ou contemplou de uma maneira muito vaga e surgem discussões, acaba muitas vezes até parando no judiciário para que haja uma decisão efetiva, né? E as empresas saibam que rumo tomar. Então, esse acompanhamento ele é muito importante dentro desse processo, mas o gestor ele tem que ver o Simples Nacional não somente como eu vou pagar um único imposto, ele tem que entender o Simples Nacional como esse tratamento diferenciado justamente para perceber os resultados que é possível obter dali. Né, e entender essa dinâmica a fim de que ele também, por exemplo, não esqueça que ele vai ter que pagar outros impostos, eventualmente, se esses existirem. Tá? Então, a gente comentou um pouquinho também que dentro do Simples Nacional, né, e até nos outros regimes, os principais, não únicos, os principais impostos e contribuições que nós temos vão ser, perdão, o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento, aí a chamada COFINS, né, ou COFINS, como preferirem, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, e o PIS, como nós conhecemos também, que é o Programa de Integração Social. Nós vamos ter ainda a contribuição previdenciária patronal, que é o famoso INSS patronal, o ICMS, o IPI, o ISS. Então, esses 8 principais estão reunidos no Simples, como nós conhecemos. Porém, existem muitos outros, né? A gente pode citar, por exemplo, o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado lá dentro do extrato bancário, né? Muitas vezes até retido na fonte pela própria instituição financeira. Então, assim, não quer dizer que eu estou pagando todos os impostos. Na verdade, a ideia foi tentar organizar um pouco essa sistemática brasileira que é muito complexa, que é muito ampla. Pensem vocês, nós temos uma nação, que é a unidade como um todo, né? E dentro dessa nação nós temos 27 estados e ainda vamos ter aí mais de 5 mil municípios. Então, quando eu falo, por exemplo, do ISS, eu estou falando de um imposto municipal. E aí eu posso ter 5 mil legislações diferentes, de acordo com uma base federal, sim, mas cada município tem ali, de certa forma, uma autonomia, uma liberdade para escolher como vai trabalhar esse imposto. O caso do ICMS é a mesma realidade. Né? Então, é um imposto estadual, eu posso ter uma diferença entre legislações estaduais que sejam ainda estados vizinhos, geograficamente falando, mas eles podem ter um tratamento completamente diferente, podem entender diferente aquele produto, aquele serviço, de certa maneira. Então, é importante que se haja ali, que se tenha sempre essa visão de que pagar o Simples Nacional não é pagar todos os impostos. Né? Outro exemplo muito comum que a gente vai ter é o FGTS. Né? Então, apesar da empresa pagar o INSS, o patronal dentro do Simples Nacional, a folha de pagamento que ela vai ter, né, vai existir ali a incidência do FGTS, por exemplo, ela não vai recolher isso dentro do Simples Nacional. Né? Então, às vezes eu vejo algumas circunstâncias assim que o pessoal confunde um pouco. Né? E aí, dentro dessa sistemática, a gente precisa ir desvendando esses mistérios. Eu sei que não é um processo tão simples, né, mas infelizmente essa é a legislação brasileira, então tem que sempre estar atento, sempre pensar, sempre questionar, buscar ali inclusive os incentivos, né, os benefícios que existem, porque infelizmente se não houvesse essa contrapartida, né, seria uma carga tributária ainda mais injusta, tá? Então, como eu comentei para vocês já anteriormente também, a gente vai ter esses 8 grandes impostos aí e contribuições, né, relacionados numa única guia, como nós chamamos, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, recolhido mensalmente de acordo com o faturamento. Eu não vou aqui demonstrar especificamente o cálculo do Simples Nacional, pretendo fazer isso em aulas futuras, mas a ideia é que, de acordo com o faturamento, estima-se ali alguns percentuais para estes impostos, né? A gente faz um cálculo de alíquota efetiva, e a partir dessa alíquota efetiva nós calculamos o valor do Simples. Dentro desse Simples estariam ali distribuídos todos esses impostos que nós estamos vendo aqui. Então, a partir disso, fica muito mais fácil, né? Eu entendo que o IRPJ, ele pertence ao governo federal. Então, quando eu pago Simples, o governo federal fica com a parte dele.
Agora, o ICMS pertence ao Estado, então eu pago para o governo federal e ele repassa o que é relevante ali, enfim, parte do Estado no sentido de ICMS dentro daquilo que eu paguei. Né? E aí, para as empresas, isso é muito mais fácil. O serviço do trabalho contábil, como um todo de apuração, também é muito mais fácil. Agora, infelizmente, existem os outros regimes que não recebem todo esse tratamento diferenciado. Né? Então, na aula anterior também eu comentei para vocês aí sobre a caracterização, né? Tomar esse cuidado, porque quando a gente, às vezes, pensa no patrimônio da pessoa jurídica, a gente fica um pouco confuso, né? Mas aí a microempresa, a empresa de pequeno porte, vão ser as empresas aceitas que podem receber esse tratamento diferenciado, ou seja, que vão poder optar pelo Simples Nacional, mas não são obrigadas. Elas podem optar pelo lucro presumido, ou até mesmo pelo lucro real, se houver um interesse. Né? Normalmente é feito esse estudo anteriormente, ou durante o processo ali ao decorrer do ano, do primeiro ano de atividade, por exemplo, para estabelecer qual é o melhor regime de fato, né? Onde a empresa vai efetivamente pagar menos. Né? É direito dela justamente poder escolher. Né? Então, só é importante entender que as empresas de médio até o grande porte, elas já não vão mais poder optar pelo Simples Nacional de acordo com essa base. Seriam ali os 4 milhões e 800 mil. E aí isso vai ficando cada vez mais complexo, porque, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, ela vai faturar até 4 milhões e 800 mil, mas no caso, por exemplo, do ICMS, a base, ou sublimite, como é chamado legalmente falando, ele não é de 4 milhões e 800 mil para alguns estados, né? Então, confunde também, existem algumas particularidades. Por exemplo, se a empresa ela tem ali um movimento e esse ICMS incide sobre 4 milhões, por exemplo, parte desse montante já não pertence mais, o recolhimento já não acontece mais dentro do Simples. Aí volta a complicar de novo. Né? Tem que apurar separadamente, tem que seguir a metodologia do Estado, tem que fazer toda uma dinâmica diferente. Entre outras situações que, assim, quanto mais se estuda, mais se percebe, né, que há um grau relativo de complexidade. E os outros regimes? Basicamente, eu vou ter que fazer tudo, como se eu fosse fazer tudo meio manual, né? É como se eu tivesse que ir lá na legislação do IRPJ, lá na legislação da contribuição social. Então, eu teria que ir especificamente para esses dois, no caso do presumido e do real, para ver lá na legislação qual é a sistemática de apuração. Eu teria que saber da existência do PIS e do COFINS para poder ir na legislação de cada um, fazer as bases de cálculo, verificar quais são ali as receitas que são tributadas neste caso, e fazer toda essa apuração meio que manual nesse sentido, de buscar essa informação, levantar esses dados, né, e a partir daí fazer essa construção e ainda efetivamente fazer o recolhimento, né, do imposto para o governo, porque ao invés de, por exemplo, ele apresentar para você qual é a cobrança que ele acha que é justa, ele vai fazer o inverso. Ele espera que você declare, ele espera que você pague, né, e aí, num caso da não confirmação daqueles valores ou do entendimento diferente em relação a alguma característica de um imposto, o governo vai fazer a cobrança mediante notificação da Receita Federal, por exemplo, né, ou no caso dos estados aí, mediante secretarias de fazenda. Então, a realidade do Brasil, ela é de fato essa. Eu preciso ter essa caracterização, eu preciso conhecer muito bem a legislação para justamente dominar esse aspecto tributário, porque, de fato, né, para cobrar o tributo, o governo precisa de uma base legal. Bom, aí no caso do lucro presumido, que eu não comentei na aula anterior, só para a gente contextualizar, né, para não ficar tão vazio assim, a gente precisa entender que ele é uma estimativa média, né? O governo ele vai basicamente, a partir de um levantamento de informações, estabelecer ali uma média que seria uma presunção de tributação. Então, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês seria um comércio, né? Uma empresa que vai fazer a venda de mercadorias e produtos. Ela vai faturar ali, por exemplo, 100 mil reais em um determinado trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março, somou tudo, ela faturou 100 mil reais. Existe essa presunção de que 8% desse dinheiro, né, desse recurso, dessa receita, desse valor que foi faturado, seria o lucro da empresa, no caso do comércio. Então, o que a gente faz? A gente calcula justamente essa base, né? 100 mil vezes 8%, eu vou ter uma base de cálculo de 8 mil reais. E a partir daqui, eu vou aplicar a alíquota que o governo também estabelece na sua legislação. Então, no caso do imposto de renda, vai ser 15%. Então, 8 mil vezes 15%, a gente vai chegar àqueles 1.200 que são apresentados ali embaixo. No caso da contribuição social, o raciocínio é o mesmo. Né? Tem um diferencial entre um e outro, que, por exemplo, o IRPJ ele vai ter um adicional de 10% caso essa base de cálculo ultrapasse 60 mil por trimestre, ou 20 mil por mês. Né? Então, isso é aplicado tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. Mas a base, ou o lucro presumido, vem justamente dessa ideia. Presume-se um lucro.
né? Então, se a empresa faturou 200 mil, a presunção, a estimativa que o governo faz é que, se ela fosse fazer lá a sua DRE, ela teria 8% em média. E aí, se ela trabalha em outra atividade, a depender ali das características, essa alíquota, para justamente estabelecer a base, a presunção, ela é variada. Então, o prestador de serviço, normalmente a gente sabe que ele tem a base ou a presunção de 32%. Então, se ele faturou 100 mil, 32% disso seria como se fosse o lucro dele. É o que o governo imagina. Por isso que é preciso comparar esses dados, né? E cada empresa vai ter uma realidade diferente. Então, o governo supõe que você teve 32 mil de lucro se você é um prestador de serviço, nesse exemplo que eu dei. Aí ele vai pedir para você aplicar essa alíquota de 15% sobre esses 32 mil. E assim sucessivamente. E aqui eu estou falando só de dois. Mas é importante que a gente se lembre. Então, eu vou ter lá PIS, COFINS, eu vou ter o próprio ICMS, eu vou ter imposto sobre serviço, se for o caso, a contribuição patronal lá do INSS, os 20%, até mais 5,8%, dependendo da caracterização da empresa, né? No caso, a contribuição para terceiros. Enfim, é uma carga muito alta, né? E esse estudo, ele demanda justamente um tempo muito grande, ele demanda esse entendimento e esse interesse. Então, essa aula aqui é mais para abrir os olhos e mostrar, olha, tem um caminho aí que vocês podem achar interessante. Por quê? A maioria das pessoas foge disso, né? Foge de entender, de buscar esse conhecimento, foge dessa área justamente pela complexidade, né? Pela dificuldade com a legislação e etc. Então, quando você, como gestor, como aquele que vai aplicar ali a contabilidade gerencial, tem também como base um pouco de direito empresarial, um pouco de direito tributário, um pouco da gestão empresarial como um todo, um pouco da contabilidade, você vai juntando essas peças e vai alcançar um resultado melhor, sem dúvida, tá? E o lucro real, só para diferenciar em relação ao presumido e ao simples, né, para não deixar de falar, ele basicamente é a apuração contábil, aquela que a gente fez nos exercícios, onde a gente faz lá todo o débito e crédito, a gente faz lá o balanço, a gente faz a DRE, e a partir desta evidenciação das informações, né, lá na DRE a gente tem o lucro, isso vai para o balanço também, enfim, a gente vai fazer alguns ajustes, que é o chamado LALUR, né, o livro de apuração. Ele faz adições, ou seja, ele aumenta esse lucro, e ele também faz exclusões, ou seja, ele diminui. Então eu dei dois exemplos ali básicos, né, por exemplo, despesa sem registro fiscal. Ela vai representar uma adição, por quê? Imagina que a empresa ela teve lá uma receita de 10 mil e o lucro acabou sendo 2 mil reais. E a partir disso, parte dessas despesas, né? Então ela teve uma receita de 10 mil, foi diminuindo com as despesas que ela registrou na contabilidade, e aí efetivamente, no final das contas, verificou-se que uma despesa dessas não tinha lá, sei lá, um documento que comprovasse. Né? A empresa não tem como provar que de fato aquilo foi uma despesa. E aí, efetivamente, ela vai ter que aumentar o lucro. Essa despesa foi de, sei lá, 500 reais. Então, o lucro da contabilidade foi de 2 mil, mas na verdade agora ele vai ser de 2.500. O que significa isso? Que a base de cálculo foi aumentada. Né? E aí, em cima dessa base de cálculo, de novo, é onde a gente vai aplicar as alíquotas de acordo com cada imposto. No caso do IRPJ, 15%, mesma sistemática do lucro real, do lucro presumido que eu exemplifiquei anteriormente. Então, a ideia do lucro real é que primeiro se entenda muito bem a contabilidade e também se entenda fundamentalmente o conceito de receita e despesa e a apuração de lucro, né? Ou seja, de resultado positivo. Então, receitas e despesas vão representar ali uma parte fundamental da contabilidade. O caso de prejuízos também é um exemplo que a gente pode dar, né? Os prejuízos fiscais, né? A empresa teve prejuízo no ano anterior, então ela vai poder fazer um aproveitamento desse prejuízo, digamos assim. E aí o lucro que ela tem esse ano vai diminuir um pouquinho a base, ela vai pagar menos imposto. É claro que na prática esses processos eles são um pouco mais complexos, demandam alguns cálculos, demandam ali uma análise, uma interpretação de legislação também. Tá? Não existe ali uma regrinha específica, olha, isso aqui é adição, isso aqui é exclusão. Tem que se partir do princípio, do pressuposto, né, do conhecimento da contabilidade. Por isso que normalmente o lucro real, a empresa ela acaba optando apenas por esse regime quando ela tem uma contabilidade muito sólida, quando ela tem esse acompanhamento do contador, né, da equipe contábil, muito aprofundada para a sua realidade e verifica-se que de fato é possível manter o controle contábil, fazer toda a escrituração certinho, né, manter tudo em dia, toda a documentação que ela, toda a venda que ela faz, ela tem ali o seu registro fiscal, toda a despesa que ela contrai, ela tem a sua nota fiscal também. Então, isso demanda uma organização muito maior. Por isso que, inclusive, ele é obrigatório para as empresas de grande porte, porque é como o governo vai fiscalizar justamente o que está acontecendo com essas empresas
né? E a partir dessa apresentação da contabilidade, ele vai justamente comparar e ver o que foi caracterizado como receita, como despesa, para ver se o lucro de fato é o que deveria ser, na visão do fisco. Né? Então é importante separar, porque o lucro contábil ele segue uma lógica e o fisco ele entende algumas coisas diferentes, enfim. Né? Ele vai criar e observar ali algumas regrinhas de acordo com a realidade daquela empresa. Mas, em resumo, o que a gente tem que entender sobre essa temática é justamente aquele conceito. Então, se eu tenho os grandes regimes aí, os três, eu vou precisar estudar um pouco de cada um, pelo menos, para visualizar qual deles é a melhor opção para a minha empresa. E, a partir daí, eu vou estabelecer alguns estudos, sejam eles por estimativa, se eu estou criando ali o meu negócio, ou se eu já tenho um histórico, eu vou trabalhar essa informação junto com a contabilidade, para justamente verificar se a opção, né, é de fato mais vantajosa, qual é a sistemática que eu preciso adotar e etc. Tá? Então, os regimes tributários eles não podem ser deixados de lado no estudo de quem quer de fato aplicar a contabilidade gerencial, porque eventualmente você vai precisar dessa informação, você vai precisar usar isso para melhorar o resultado da própria empresa. Né? Então, como a gente viu, de nada adianta só fazer a matemática ali da análise vertical, a matemática da análise horizontal, o dos índices. Isso não é o suficiente, é preciso um processo interpretativo. Né? E aí, automaticamente, quando eu vou construindo esse conhecimento, eu vou adquirindo ali toda a base legal, eu vou melhorando o meu nível de conhecimento até o ponto em que eu consiga fazer as melhores escolhas e melhores decisões para a empresa que eu estou gerenciando. E aí, esse é o ponto-chave. Lembra que a função não da disciplina, mas da própria contabilidade é justamente influenciar ou melhorar o processo de tomada de decisão. E aí, quando a empresa começa por aqui, ela já está assumindo um grande desafio, né? Mas ela está resolvendo talvez o maior problema de todos, que é a tributação brasileira. E aí, isso, para resolver lá depois um controle de estoque, uma outra circunstância, vai ser muito mais fácil, porque ela já está muito mais organizada de acordo com as suas necessidades, né? E tem um controle efetivo. Então, muitas vezes o pessoal confunde questões de lucro, questões de margem e etc. E a gente viu um pouco desses conceitos e entendeu que eles nada mais são do que resultado das informações que são geradas pela própria empresa. Contabilidade é só isso. É aquilo que aconteceu sendo registrado por uma regra. E essa regra vai estabelecer os conceitos que vão determinar efetivamente depois também a parte tributária, vão determinar outros aspectos relevantes para decisões futuras. Então, quando você encaixa todas essas peças do quebra-cabeça, mais uma vez, e para terminar, você vai conseguir aplicar essa contabilidade gerencial. Como eu disse lá no início, né, ela não tem ali uma linha específica de pensamento. Ela pode entrar em determinadas áreas, entrar e sair de acordo com a necessidade da informação que ela quer ter. E aí é necessário, por consequência, que você conheça pelo menos um pouco de cada área. E possa justamente fazer esse diálogo com a equipe de contabilidade, com quem está prestando esse serviço, para justamente não ficar aquela confusão, né? Enquanto o contador está falando de patrimônio, para você, patrimônio são só os bens que você pode ver e tocar. E a gente já aprendeu que é muito mais que isso. E a mesma coisa vai valer para quando você precisar passar uma necessidade da gestão, né? Eu preciso planejar aqui melhor o plano de cargos e carreiras dos meus colaboradores. Aí isso vai ser determinado de acordo com a tributação, vai ser determinado de acordo com o resultado que você espera, e todas essas informações vão ter que ser combinadas com aquilo que a contabilidade vem evidenciando. Então, a gente está entrando numa mecânica, numa era, né, numa sistemática, vou dizer assim, de contabilidade muito mais digital, de contabilidade muito mais veloz, né, a geração de informações é muito mais rápida. E aí o processo se torna muito mais consultivo, de assessoria e de consultoria, por parte da contabilidade e por parte da gestão. Então, quanto mais unidos vocês conseguirem ficar entre esses dois mundos, melhor será o resultado que vocês vão proporcionar como profissionais, como, enfim, empreendedores, qualquer que seja o caminho que estejam seguindo, tá bom? Então, espero ter clareado aí. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão mais específica, né, para a gente pontuar os principais aspectos em relação àquilo que a gente viu na unidade 3, e aí preparamos já para a nossa terceira avaliação, para fechar o nosso semestre. Qualquer dúvida, qualquer coisa que apareça aí, entre em contato comigo, né? Vamos conversando, vamos tirando as dúvidas e a gente vai aprendendo juntos sempre, tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos, bom descanso a todos, né? E eu estou sempre à disposição.